Eu sou o professor André Gazola e estamos continuando o nosso curso sobre aprendizagem. Hoje eu estou aqui para falar para você sobre como o seu cérebro funciona e como a sua memória funciona. Certamente você já passou por essa experiência. Você passa algumas horas estudando determinado conteúdo, seja através de livro, através de vídeo, e até se esforça para estudar aquilo. Só que alguns dias depois você precisa utilizar aquele conteúdo, aquilo que você estudou, e você lembra muito pouco, quase nada sobre tudo aquilo. Já passou por aquilo, por essa experiência, tenho certeza. Às vezes é o típico branco que a gente já conhece, e às vezes é só uma falta de memória mesmo. Por que isso acontece? Um pesquisador alemão chamado Hermann Ebbinghaus, ele é muito famoso por ter sido pioneiro nos estudos sobre aprendizagem, curva de memória e curva de esquecimento. Ele percebeu uma peculiaridade sobre o nosso cérebro. A partir disso, ele criou um gráfico que até hoje é conhecido como curva de Ebbinghaus. Ele constatou o seguinte, que após 24 horas do nosso primeiro estudo sobre qualquer matéria, a gente tende a esquecer, o nosso cérebro tende a deletar entre 50% e 80% das informações que a gente estudou. Então veja bem, o nosso cérebro por si só apaga aquele conhecimento. E é por isso que a gente tem esse efeito negativo na hora de provas, na hora de utilizar determinado conteúdo que a gente já estudou e que a gente pensa, bem, eu estudei, como é que eu não lembro? É possível isso? Parece tão injusto. Então, o Ebbinghaus, percebendo essa coisa sobre o nosso cérebro, primeiro ele colocou isso tudo num gráfico, né? Dá uma olhada nesse gráfico agora. Então você pode ver que a curva, ela indica a quantidade de informação que a gente retém e que ela vai decaindo conforme o tempo passa. E vê como ela decai bastante nas primeiras 24 horas e continua a decair até que um mês depois a gente já perdeu pelo menos 90% de tudo aquilo. Ou seja, a gente vai lembrar só 10% daquilo que a gente estudou. Então o Ebbinghaus fez o quê? Ele pensou o seguinte, bom, se a gente perde nas primeiras 24 horas tanta informação, vamos fazer revisões considerando essas estruturas do nosso cérebro, essa característica do nosso cérebro. Então ele estudou, ele percebeu os efeitos que as revisões têm nessa curva do esquecimento. Ele fez testes com os alunos, é claro, e ele percebeu que a primeira revisão tem que ser pelo menos, no máximo, não pelo menos, no máximo, 24 horas depois do primeiro estudo. Porque é justamente o período em que a gente perde mais informação. Então, quando a gente começar a montar o seu horário de estudos, que é algo que a gente vai fazer nas próximas aulas, a gente vai considerar essa ideia das revisões. Nós vamos colocar a primeira revisão 24 horas depois do seu primeiro estudo. E é uma técnica que eu já utilizei, eu não estou só dizendo porque é uma teoria, né? Eu já utilizei eu mesmo para estudar diversas matérias, inclusive quando eu passei no concurso da Caixa Federal ano passado, usei essa técnica e foi o primeiro concurso que eu fiz e já passei. Eu passo essas técnicas para os meus alunos, que vão fazer vestibular principalmente, e 100% passam no vestibular, 100% mesmo, todos. Alguns alunos passando em medicina, em engenharia, em cursos concorridos. Então funciona mesmo. Então, a primeira revisão 24 horas depois. Nessa revisão, você vai fazer o seu resumo sobre a matéria. De preferência através de mapas mentais, que é, na minha opinião, a melhor técnica de todas para se fazer resumos. Claro que aí o tema mapas mentais ele é praticamente um curso à parte, né?
Tanto que a professora Ana Lopes, eu andei mandando para a lista o curso dela, que é uma técnica fantástica, fabulosa. Pena que o curso é um pouquinho caro, mas certamente vale a pena. Se você vai passar num concurso que tem o salário de, sei lá, 5 mil reais, o curso da Ana Lopes está 2 mil, então é metade do salário de um mês. Mas ok, esse não é o assunto da nossa aula. Então, nessa revisão de 24 horas depois, você vai fazer o seu resumo. Como quiser. Eu posso até indicar um artigo, o meu artigo sobre como fazer resumos para você. Fazendo esse resumo, você vai, né, retomá-lo novamente para uma nova revisão 7 dias depois. Essa é a segunda revisão que você vai fazer daquele conteúdo. Por quê? Porque já fizemos uma revisão 24 horas depois. Nós vamos ter ainda assim a perda, o esquecimento, só que 7 dias depois a gente retoma tudo aquilo. Então a gente está conseguindo frear aquela curva do esquecimento. E aí 30 dias depois, o Ebbinghaus percebeu que mais uma revisão seria necessária, novamente com aquele resumo que você fez na primeira revisão. E aí, com esse processo todo, o primeiro estudo, depois a revisão de 24 horas, a revisão de 7 dias, a revisão de 30 dias, pelas pesquisas dele, você consegue reter 90% da informação. Veja bem, sem as revisões, após 30 dias, você perdia 90% das informações. Com as revisões, você retém 90% das informações. Então é uma mudança gigantesca, né? Dá uma olhada no gráfico como ele fica agora. Então perceba que é um nível de resultado quase do outro mundo, né? E os alunos que sabem dessas técnicas e aplicam de fato, são eles que vão ter sucesso nas provas, seja vestibular, seja concurso, em qualquer lugar. Porque esse é o jeito certo de estudar, né? É o jeito certo de fazer as revisões, porque é baseado em um método científico, comprovadamente científico, né? E baseado também em como o seu cérebro funciona, como o nosso cérebro funciona. Então, na próxima aula, que é quando nós vamos elaborar um horário de estudos, a gente vai considerar o efeito das revisões dos intervalos do Ebbinghaus. Independente se você está querendo fazer concurso, não está, se quer passar o horário de estudos para alguém, eu vou elaborar 3 horários de estudos, baseado em 3 características dos estudantes que eu mais encontro. Mas aí a gente vai conversar na semana que vem e vai estudando. Agora você já sabe que é preciso fazer revisões. Um abraço e até mais!